Andressa Urach apostatou da fé? Recentemente eu postei um vídeo compartilhando um pouco a respeito de Andressa Urach, devido a diversas polêmicas que ela tem causado, diversas questões que têm surgido na mídia. Andressa Urach é uma pessoa com muita influência, e então o nome dela acaba surgindo em diversos locais e muitos cristãos têm acesso a isso. E a grande questão é de que nos últimos tempos Andressa Urach aparentemente ela apareceu de uma forma onde, de certa forma, ela parecia ser a vítima da situação, devido aos problemas psicológicos que ela estava passando. Porém, no decorrer do tempo, o que nós percebemos? Nós percebemos Andressa Urach se envolvendo simplesmente cada vez mais com a imoralidade sexual, se entregando cada vez mais para o pecado e simplesmente se apostatando da fé dia após dia e induzindo pessoas ao erro. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo agora novamente, pois muitas pessoas têm vindo até o meu canal, comentado inclusive, ouvido o que eu havia falado devido às questões emocionais, questões psicológicas dela, porém não dá para ignorar o fato do que agora está acontecendo na vida dela. Simplesmente em 3 meses, nos últimos 2, 3 meses, simplesmente ela apostatou totalmente da fé. E o maior problema de tudo é porque Andressa Urach continua simplesmente falando nas redes sociais, afirmando que ela está salva e dizendo para as pessoas de que Deus ama ela da forma como ela está e de que Deus conhece o coração dela, querendo dizer de que ela pode continuar pecando, de que ela pode continuar naquela vida que ela está. E isso simplesmente é um momento onde as pessoas começam a ser enganadas, as pessoas ficam confusas, muitas pessoas acabam sim sendo levadas por esse tipo de fala. E olha o que a Bíblia ela nos fala. Lá em Hebreus 10, 26, 27, a palavra nos garante: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Lá em 2 Timóteo 4,3 também fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Lá também em Romanos 1, do 20 ao 25, olha o que está falando: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, indesculpáveis, porquanto, presta atenção nisso, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Presta atenção nisso, se tornam indesculpáveis, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha isso! Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aí aqui continua: bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Olha o que a palavra está falando, de que o próprio Deus, ele entrega a pessoa as suas próprias concupiscências. Por isso que eu quis trazer isso aqui, porque isso é muito sério, pois eu vi que de repente agora recentemente surgiu, e até por isso o pessoal veio e começou a comentar mais ali nos meus vídeos, pois de repente essa mulher ela acabou de novo lá, acho que ela foi novamente hospitalizada
Parece que ela, de repente, ela vai para a igreja, mas ela continua tendo essa vida, ela continua na prostituição, ela tá levando mais pessoas para prostituição, chamando pessoas para isso, induzindo pessoas, inclusive, a entrar nesses aplicativos de hoje, aplicativos ou redes sociais, que hoje estão sendo produzidos conteúdos adultos aqui nas mídias sociais, e cada vez mais as pessoas estão sendo confundidas por isso, e simplesmente muitos cristãos acabam entrando nisso, e é muito terrível isso, terrível, e nós precisamos sim abrir os nossos olhos, nós precisamos sim ficar atentos a isso. E por isso que eu quis falar a respeito disso. Eu falei, não, eu preciso ir lá agora e dar o meu posicionamento em relação ao que eu penso, de falar de que não, que essa mulher tá fazendo errado, porque acreditem, tem pessoas que ficam confusas no meio disso, tem pessoas que não têm convicção, não têm certeza se o que ela tá fazendo, não, mas realmente, porque ela vai ali, de repente ela está falando, mas vocês também são pecadores, esse daqui é o meu pecado, eu gosto disso. Ela tá simplesmente chegando ali falando, gente, eu gosto de fazer sexo com todo mundo, eu gosto de fornicar mesmo, eu quero continuar na prostituição e Deus me ama e acabou, eu vou ser salva por isso. E tem pessoa que fica confusa, não pensa que não, tem pessoas que ficam confusas, e é por isso que eu quis gravar esse vídeo, por isso que eu quero falar a respeito disso, para que você abra os seus olhos. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está dizendo isso. Pelo contrário, se você continuar pecando deliberadamente, a Bíblia está falando que isso simplesmente está te colocando uma condenação. Então você não deve ser levado por esse tipo de doutrina. Isso é simplesmente uma doutrina de Jezabel, literalmente, que conduz as pessoas à imoralidade. São inúmeras pessoas. Essa mulher tem um nível de influência muito grande. E a questão é, não interessa se ela tem ou ela não tem problema psicológico. Até 3 meses atrás, ok. Falei, beleza, vamos ver o que vai acontecer? Agora, ok, passaram-se 3 meses. Essa mulher simplesmente se entregou. O que vai ser dela, definitivamente, não tem como saber. Não dá para também chegar e falar, não julgueis. Não julgueis? Tudo bem, mas nós precisamos sim alertar as pessoas, alertar os santos. Porque vai ter muita gente de repente falando, não julguem, não julguem, não julguem. Mas nós precisamos sim falar daquilo que precisa ser falado. Porque tem pessoas que estão sendo induzidas ao erro. Tem pessoas sendo induzidas ao engano por conta desse tipo de fala. Porque uma coisa é essa mulher que ela se prostituindo, outra coisa é ela chegar e ela simplesmente ficar falando de salvação e ficar colocando Jesus no meio. E falando para as pessoas, induzindo as pessoas a entrarem nisso. Inclusive falando a respeito de, ela simplesmente chega e induz as pessoas, querendo dizer que isso é vida. Simplesmente ela tá chegando e falando, olha, se entregue aos teus próprios desejos. E isso não é o que a Bíblia tá falando, jamais. A Bíblia não tá falando isso. A Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia ela nos fala, se entrega aos seus próprios desejos e está tudo bem. Não tá tudo bem. Não existe isso. Isso é extremamente abominável. Isso é uma heresia sem tamanho. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. E se esse tipo de mentira tem chegado a você, você precisa arrancar isso da sua mente. Você precisa arrancar. E ela ainda usa os termos, olha só como Satanás é astuto. Ainda ela usa os termos, simplesmente ela chega e fala, não, se você também é um pecador. Olha os argumentos dela, você também é um pecador, porque esse é o meu pecado, eu gosto, eu faço isso porque eu quero, eu saio com quem eu quero, eu me prostituo porque eu quero, eu vou lá e faço isso porque eu quero, e eu continuo sendo salva. Ela vai e declara isso nas redes sociais para 3 milhões de pessoas, que é o nível de influência que um dia simplesmente ela conseguiu alcançar nas redes sociais. E ela entrega isso, libera isso para um monte de crente. O que tem de crente falando lá no meio? Se eu pudesse, eu também fazia. Pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Que mundo o que tá acontecendo? O que tá acontecendo no meio cristão? Para as pessoas simplesmente falarem isso, ou chegarem e falarem, eu não estou satisfeita no meu casamento, eu queria fazer isso.
Gente, pecado. E ela chega e fala o seguinte, olha o argumento dessa mulher. Ela chega e fala, não, porque no meu coração é esse pecado que tem. Eu simplesmente, vocês também são pecadores. O pecado oculto de vocês não é menor do que o meu, só porque o meu tá aqui aparente. A pessoa olha e fala, nossa, é verdade. Agora, só que é o seguinte, se você tá em um pecado de fornicação, se você tá aí vendo pornografia, sei lá o que você tá fazendo, tu precisa se arrepender desse pecado e abandonar isso. Essa é a questão. Aí ela, que tá ali ainda exposta, entende? O problema dela é que ela tá ainda exposta falando disso como se isso fosse normal, falando disso como se isso simplesmente fosse uma coisa comum, como se fosse simplesmente normal. Eu chegar e falar, ainda induzir as pessoas, além dela tá indo pro inferno, ela tá querendo levar uma caravana com ela. Acorda, crente, pelo amor de Deus, acorda. A mulher tá indo pro inferno e tá querendo levar uma caravana com ela. Ela quer levar, o Satanás tá usando ela, assim, para fazer um evangelismo pro inferno. Porque o que tem de crente que vai e se envolve nisso, fala, tá ali, às vezes até cai, gente, nisso. Ou vai lá ver pornografia, entende? Acaba às vezes caindo nisso. Gente, é hora de amadurecer. É hora de abandonar. Olha o que a palavra fala. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Tá lá em Hebreus. Gente, nós precisamos acordar, nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu queria trazer isso a respeito da Andressa, porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E a palavra deixa muito claro que chega um determinado momento que o próprio Deus, ele entrega a pessoa às próprias consciências do seu coração. Você já imaginou você se entrega aos seus próprios desejos? Nós carecemos da misericórdia de Deus, mas nós precisamos fugir do pecado. A Bíblia nos ensina isso. Ela não fala, em nenhum momento ela fala assim, Deus tem misericórdia, mas você pode continuar pecando deliberadamente, que Deus tem misericórdia de você e tá tudo bem. Não. Se você tá pecando deliberadamente, eu sinto te informar, tu tá desviado. Tu precisa se arrepender e entregar a tua vida pra Jesus de verdade. Tu precisa se arrepender disso e entregar a tua vida pra Jesus de verdade. Tipo, realmente se arrepender e falar, não, eu não entreguei minha vida pra Jesus. Essa que é a verdade. E a Andressa Urach, se ainda tiver uma solução para ela vai precisar se arrepender e refazer um caminho, vai ser um caminho difícil. Não é um caminho fácil. Não existe isso, gente. Com Deus não se zomba, não se brinca com Deus. O que ela tá fazendo não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é muito terrível. Eu precisava falar disso, porque eu sei que muitas pessoas acabam ficando confusas no meio disso. E eu precisava chegar aqui e falar isso. Andressa Urach, se arrepende. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende, mulher. Se arrepende. Existe arrependimento, sim, para quem estava na prostituição. Você pode ser uma pessoa que você pode ter roubado, você pode ter sido sei lá o quê. Existe, sim, para a pessoa que adulterou. Existe, sim, perdão de Deus. Só que precisa ter arrependimento. E para ter arrependimento tem que deixar o pecado, não tem como. Pode até ser, não, mas eu tenho vontade, tudo bem, mas você precisa lutar contra isso. Você tem que lutar contra o pecado. A Bíblia não ensina você a pecar deliberadamente. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma mentira do diabo. Isso não existe. Bom, é isso, gente, que eu queria deixar aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.